queridos alunos! Sejam bem-vindos a mais uma belíssima aula de História. Eu sou a professora Michele Santos, professora de História, o melhor componente curricular, do 7º ano, claro, e vamos observar o objeto de conhecimento desta aula. Aula 2, objeto de conhecimento, a ideia de novo mundo ante o mundo antigo. Permanências e rupturas de saberes e práticas na emergência do mundo moderno. E o detalhamento desta aula, a ideia de mundo novo antes do mundo antigo. Vamos à nossa aula? Queridos, nossa aula começa sobre a questão de velho mundo. Mas o que é velho mundo? É uma coisa arcaica, uma coisa antiga? Não. Do ponto de vista histórico, o velho mundo se refere ao momento, àquela área em que os europeus conheciam e andavam por aquele local. Então, se refere à Europa, Ásia e o norte da África. Então, essa representação do mapa mundi do século XV, em que representa justamente a parte da Europa, o norte da África e também uma parte da Ásia. Essa área ela é conhecida por esse nome por conta do novo território que iria ser encontrado no final do século XV com as grandes navegações que vamos verificar daqui a pouco. Então, essa área do Velho Mundo é uma área em que nós temos aí a presença de grandes civilizações como o Egito Antigo, como a Grécia, como a Roma, como Índia, Então, esses grandes impérios se desenvolveram nessa região. Também tem a presença aí de rotas comerciais, a presença de grandes civilizações que vão se desenvolver nessa área. Então, esse território compreende o Velho Mundo. Mas por que Velho Mundo? Porque era uma área já conhecida pelos europeus, certo? A nossa próxima imagem vai mostrar aí pra gente justamente o Novo Mundo. Observem aí que nós temos justamente a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Mas por que era chamado de Novo Mundo, Esse mapa representa justamente o imaginário europeu acerca das terras recém-descobertas, ou melhor, recém-encontradas. Os europeus acreditavam que o Novo Mundo poderia ser habitado por seres mitológicos, como, por exemplo, ciclopes, sereias, antípodas. E havia também uma conotação de que o Novo Mundo era uma área que eles não conheciam. Então, quando eles encontraram essas novas terras, deram o nome de Novo Mundo. Então, quando surge o encontro dessas terras, no caso, que nós vamos saber que é o continente americano, haverá também a conotação de Velho Mundo, que foi o que nós vimos no mapa anterior. Então, a expressão Velho Mundo vai surgir quando se encontra justamente o Novo Mundo. E a nossa próxima imagem vai fazer referência justamente ao Novíssimo Mundo. Observem que nós temos aqui um mapa mundi com todos os continentes e esse continente aqui embaixo, roxinho, que justamente está mostrando aí a Austrália, é a Oceania, certo? Esse mapa, ele foi colocado aí justamente mostrando a Oceania sendo inclusa a partir do século XVIII, quando esse território começou a ser de fato colonizado pela Grã-Bretanha. Então, estamos vendo aí a questão do Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Isso é a divisão do mundo de acordo com o ponto de vista histórico. E o que vai marcar a diferença desses mundos é justamente a sociedade, as civilizações. Vamos verificar também a presença do eurocentrismo que vai estar caracterizando essas denominações, certo? Então, de acordo com a visão eurocêntrica, teremos essas nomenclaturas de Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo, em que a Europa está ali sendo o centro de toda a sociedade. E observem bem nesse nosso mapa mundi que justamente no centro do mapa está justamente o continente europeu, certo? Então, por ser ali o berço de grandes civilizações, porém não são as únicas civilizações desenvolvidas que vamos conhecer, mas por eles terem encontrado novos territórios, novos continentes, adotou-se essa visão eurocêntrica, apesar de haver contestações de acordo com essa visão.
certo? Então vamos detalhar mais o Velho Mundo. Observem só. Velho Mundo, nós temos a visão de mundo do século XV, como representa esta imagem. Os territórios conhecidos é justamente a Europa, a África e a Ásia. Então, esses territórios já estavam ali sendo conectados através de redes comerciais, através também de explorações coloniais, né, entre esses povos, e por já ser uma área bem conhecida pelos europeus, ficou conhecido como Velho Mundo, certo? Nossa próxima cartela vai mostrar justamente as características do Novo Mundo, que é justamente o continente americano, um período das grandes navegações no século XV, que esse território vai ser encontrado. Então, a princípio, eles não sabiam a dimensão do território, deram o nome de Novas Terras, Novo Mundo, né? E com o passar do tempo, eles verificaram que era um território bem grande, certo? Então, ele teve essa denominação de Novo Mundo. É interessante nós observarmos também que essa expressão Novo Mundo, ela só vai ter esse sentido de um novo continente com as grandes navegações no século XV. Antes desse período, as civilizações antigas tinham a ideia de novo mundo, mas se referiam justamente a seres imaginários, a um local distante, a um local utópico, né, que estava apenas ali no mundo das ideias. Então, nesse sentido, nós podemos citar justamente Atlântida, né, de acordo com o filósofo grego Platão, em que ele fala desse território imaginário de uma ilha, né, que era bem desenvolvida, bem organizada, bem, vamos dizer assim, estruturada, e por um fenômeno natural ela acabou sendo ali afundada, visto que era uma ilha, né, ela foi afundada e acabou sendo perdida aí nos mares e nos oceanos, certo? Então, a América ela era desconhecida pelos europeus e por isso recebeu o nome de Novo Mundo. Então, observem aqui no mapa, né, que nós temos justamente o continente americano, certo? Então, aqui em cima nós temos a América do Norte, aqui essa região América Central e aqui embaixo a América do Sul. Lembrando que no momento das grandes navegações, esse território ele não tinha essa divisão, certo? De América do Norte, Central e do Sul, certo? Agora vamos para o Novíssimo Mundo. Compreende a região da Oceania, é o último território, né, a ser encontrado pelos europeus. Porém, né, nós temos aí dois períodos, né, de conquista desse território. No século XVI, já havia a presença de portugueses e espanhóis nessa região, inclusive a ilha de Papua Nova Guiné, ela foi encontrada pelos portugueses por volta de 1511, né, no caso aí no século XVI, porém não houve uma colonização efetiva dos países ibéricos, né, no caso aí portugueses e espanhóis. Já no século XVIII, nós temos a presença da Grã-Bretanha colonizando de fato as duas maiores áreas da Oceania, que é justamente a Austrália e Nova Zelândia. Então, a partir do século XVIII, que haverá de fato essa colonização e a Oceania vai se integrar ali dentro do mapa mundi, ok? Então, levando em consideração essa visão que nós estamos tendo aqui e a nomenclatura de Novo Mundo, Novíssimo Mundo e Velho Mundo, temos o que nós chamamos de eurocentrismo. Então, olhem só, o que seria eurocentrismo, né? A Europa no centro do mundo. Temos aqui o contexto das grandes navegações, a imposição da cultura europeia aos demais povos e o europeu sendo colonizador. Então, eurocentrismo quer dizer que a Europa é o centro do mundo. Então, a partir desse momento, todas as características, tudo o que vai ser observado vai estar de acordo com a visão europeia. Então, de acordo com essa visão de mundo, o que é da Europa é o melhor, é o mais desenvolvido, é o mais agradável. Então, por conta dessas características, né, nós vamos observar a construção da história a partir dessa visão eurocêntrica. Lembrando que essa visão, ela acaba também, vamos dizer assim, descredibilizando as outras nações, as outras civilizações que nós vamos conhecer no decorrer
do conteúdo, né? Vamos observar que na América havia civilizações desenvolvidas, na África haviam reinos também desenvolvidos, então em cada região haveria, né, haviam, melhor dizendo, povos desenvolvidos com sua economia, com sua política, com sua arquitetura, porém não eram iguais, né, à visão europeia. E isso faz com que haja um certo desconforto em adotar apenas a visão eurocêntrica, certo? Vamos observar aí quais são as características do eurocentrismo. Temos a dominação pela força e superioridade bélica. O que é superioridade bélica, professora? Justamente as armas serem melhores em relação à conquista e dominação de um povo. Os europeus eles possuíam armamento melhores. Claro que isso vai favorecer o processo de dominação e conquista de outros povos com um desenvolvimento bélico inferior, certo? A exemplo disso, nós temos a conquista dos portugueses com os indígenas aqui no Brasil, ok? Outra situação é a imposição da língua e cultura nos territórios dominados. Quando se fala de imposição de língua e cultura, podemos observar e podemos também fazer referência ao que nós chamamos de aculturação. O que é a aculturação? É você colocar uma cultura sobreposta à outra. Então, no encontro entre dois povos, havendo ali uma diferença cultural muito grande, pode haver essa aculturação. Ela pode ocorrer de forma pacífica, ou seja, né, as duas partes fazem essa troca cultural de forma muito boa, muito amigável, muito amistosa, ou por meio da dominação, por meio da força, como aconteceu com alguns povos, né, europeus e também com os povos que foram colonizados, podendo eles serem povos africanos, asiáticos e também americanos ou ameríndios. Então, quando houve esse contato com esses povos, houve esse processo de aculturação. No momento em que você impõe a sua língua, a sua vestimenta, a sua forma de habitação, isso são características de aculturação, certo? Outro fator também, que é uma característica do eurocentrismo, é o uso da arquitetura europeia nos territórios conquistados. E aqui, né, nós fazemos alusão à colonização portuguesa no Brasil. Quando os portugueses chegaram ao território brasileiro, inicialmente não houve uma colonização de fato, mas no momento em que eles começaram a colonizar, a estabelecer moradias no território, começaram a construir casas e prédios aos moldes europeus, que era justamente o que eles conheciam. Então, as habitações indígenas começaram a ser desprezadas em prol das habitações que faziam referência às arquiteturas europeias. Isso também é uma característica, né, de aculturação e também do eurocentrismo. Lembrando, né, que os europeus eles se viam melhores do que outras civilizações devido ao modo de vida, devido ao modo de estrutura política, econômica e social. Então, essas características pesarão para que o eurocentrismo, né, a cultura europeia, ela venha se estabelecer. Certo? Quais são as permanências do eurocentrismo? Vamos a elas. Meios de comunicação, expressões artísticas como a música, a dança e literatura, idealização da Europa sendo superior a outras culturas. Então, olha só, quando se fala de meios de comunicação, podemos observar a questão do cinema, da música, do teatro, que fazem referência justamente à cultura europeia. O teatro, como nós conhecemos, ele é de origem europeia, né? De origem grega. Então, nós observamos que a cultura europeia ela está intrinsecamente ligada à nossa cultura, né? E claro, não somente no Brasil, mas em muitos lugares onde os europeus tiveram ali um processo de colonização. Certo? Nesse contexto, vamos observar também a questão do descobrimento. Muitas pessoas falam, né, que terras que foram encontradas pelos europeus receberam ali o nome de descobrimento, mas é importante nós fazermos uma desmitificação desse termo. Por quê? Lembrem que cada sociedade tem sua história, tem sua cultura, tem suas belezas e elas devem ser faladas, devem ser conhecidas para que não haja
um desprezo àquela cultura, certo? Então vamos lá ao nosso texto, que diz o seguinte: os territórios encontrados já eram habitados por outros povos que possuíam seu próprio modo de vida, com divisões sociais, economia desenvolvida e organização política. Contudo, essas características não eram semelhantes à europeia e por isso foram excluídas da historiografia oficial. Essas civilizações, como as civilizações pré-colombianas, mostram que suas estruturas econômicas, políticas e sociais eram bem desenvolvidas antes da chegada dos europeus, porém sua história foi negligenciada para enaltecer a visão do colonizador europeu. Então, observem que, quando se fala dessa questão de desmistificação do termo descobrimento, é justamente para a gente observar e conhecer que haviam ali sociedades bem desenvolvidas, sociedades que tinham sua estrutura econômica, política e social, sim, porém elas foram desprezadas para que a história europeia fosse enaltecida, que a visão do colonizador europeu ela fosse mais bem recebida, né? A visão europeia deveria ser colocada em xeque, deveria ser supervalorizada. E para que essa visão europeia fosse valorizada, era necessário desprezar a história de civilizações que não tinham conhecimento europeu. E uma forma de fazer esse desprezo é deixar de contar essa história, né? Então, vamos observar agora que uma cidade que é de origem pré-colombiana, e essa cidade ela vai ter características. Queridos, vamos conhecer agora uma estrutura da cidade de Tenochtitlan, que é justamente uma cidade de origem pré-colombiana. Então, vocês estão observando agora, né, como é que essa cidade estava organizada, né? Observem que ela tem aí uma boa estrutura. O centro da cidade, né, vocês vão observar agora, nós temos aí grandíssimas, belíssimas construções, né? Observem que bem no centro nós temos aí um templo religioso, é um centro político, econômico também. Agora, neste momento, nós vamos nos aproximar do que nós chamamos de recinto sagrado, certo? Observem agora que nós temos aí a presença de um grande templo. E ele tem o formato justamente de uma pirâmide, né? Justamente para se aproximar mais dos céus e estar mais próximo aos deuses. Lembrando que esses povos eles eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Neste momento, vamos observar agora a imagem do imperador asteca, certo? Então, observem que ele está ali próximo de pessoas que fazem referência ao ser sagrado do imperador. Temos o templo religioso, que vocês estão observando agora, né? Nessa forma aí também de pirâmide. Temos a Tlachtli, que é justamente um tipo de jogo que era executado por esses povos astecas e que os povos vencedores eles acabavam sendo sacrificados em homenagem aos deuses, ok? Temos também a presença das chinampas, que era uma espécie de ilhas artificiais. Então, os astecas eles produziram essas ilhas com a finalidade de ter uma produção agrícola maior para poder abastecer as cidades, certo? Então, essas são características justamente de uma cidade pré-colombiana. Aí vem o questionamento para vocês. Podemos afirmar com isso, né, que as cidades pré-colombianas possuíam, sim, o seu desenvolvimento, tanto político, quanto econômico, quanto social e também arquitetônico. Além da cidade asteca, nós trouxemos agora duas outras imagens de outras cidades pré-colombianas. Olhem só. Temos aqui Machu Picchu, que fica no Peru, e também o templo de Kukulcán, que fica em Chichén Itzá, no México. Então, essas duas cidades, elas possuíam ali tanto caráter religioso, como também poderia ser um local de retiro espiritual, no caso de Machu Picchu, né? Ou então uma moradia para o imperador Inca.
Em Machu Picchu, né, essa cidade ela foi construída na encosta das montanhas. Então, ela só foi encontrada atualmente já no final do século XIX. Ela foi construída por volta do século XV. Já Chichén Itzá, que fica no México, ela foi construída por volta do século IX ao século XII, mais ou menos, pelos maias. Então, essas duas imagens também fazem referência aos povos pré-colombianos, mostrando ali a sua riqueza arquitetônica, política e econômica, certo? Agora, vamos observar em relação à África, né? Como é que a África estava organizada? O que a África poderia oferecer? Então, a África ela é conhecida como o berço da humanidade. Na África, temos a presença do Homo sapiens há mais de 100 mil anos. E para registrar a presença do Homo sapiens, temos os fósseis humanos mais antigos que foram encontrados nessa região, como o fóssil da Lucy e do Homo I, como vocês podem ver nessas imagens. No momento em que nós temos essa atribuição de berço da humanidade à África, nós podemos observar também que acaba tendo uma valorização desse território, que durante muito tempo ele foi colocado à margem, né? A prova disso é a visão dos europeus sobre os africanos. O que os europeus falavam sobre os africanos? Diziam que eles eram os outros, ou seja, qualquer pessoa, não tinha um significado, não tinha uma importância nem cultural, nem econômica e nem humana também, certo? Para os africanos, as regiões mais importantes que eles consideravam era justamente a Líbia, o Egito e a Etiópia. Essas regiões, né, ficam no norte da África e a sua principal importância em relação ao comércio e também a questão de posição estratégica. Essas regiões, elas possuíam ali uma grande importância para o comércio com os europeus. E vamos verificar também a questão da teoria camita com referência à Etiópia. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Bem, a teoria camita ela vai vir para descredibilizar a Etiópia, ou seja, tirar todo o crédito que a Etiópia possuía. De acordo com a teoria camita, né, ela vai afirmar o seguinte: a teoria camita afirma de forma categórica que o filho de Noé, Cã, teria zombado do pai e, devido a essa postura, recaiu sobre ele e seus herdeiros a praga da escravidão. Os herdeiros de Cã, segundo a Bíblia, habitariam a orla africana do Mar Vermelho. A teoria camita foi agregada à cartografia de Cláudio Ptolomeu e à cosmologia cristã, e a partir daí justificou o lugar social e territorial dos povos africanos. Então, essa teoria, ela justifica justamente a escravização dos povos africanos. Então, eles utilizaram uma referência bíblica para demonstrar que os povos africanos deveriam sim estar na condição ali de ser uma sub-raça, um sub-humano, e que eles deveriam trabalhar, deveriam ser escravizados, porque eles estavam ali debaixo de condenação divina. Então, isso foi uma das, vamos dizer assim, uma das teorias, uma das explicações, vamos dizer assim, que os europeus deram para justificar justamente a escravização dos negros africanos. Porém, essa teoria ela veio cair por terra porque não há uma comprovação científica, né, de que os povos africanos deveriam ser escravizados, ok? Então, vamos observar também outras situações que vai fazer referência à visão dos europeus em relação aos africanos. Por exemplo, eles eram tidos como feiticeiros e canibais. Professora, mas os africanos eles não praticavam canibalismo? Em alguns casos, sim, mas não era uma regra geral de todos os povos africanos serem canibais. Então, essas denominações de eles serem feiticeiros é porque eles não adotavam a religião europeia. Canibalismo, algumas tribos, né, africanas realmente praticavam esse tipo de rituais e geralmente eles eram associados a alguma mitologia, alguma referência à sua religiosidade. Eram tidos também como selvagens.
e também como mercadorias para desumanizar os africanos para que eles fossem escravizados. Então, observem que todas essas características atribuídas aos africanos pelos europeus eram justamente para tentar justificar o processo de escravização. Então, o que eles vão fazer? Vão desqualificar esse povo para que eles pudessem estar na condição subhumana e logo podendo ser ali colocado na condição de escravizado, certo? Em relação à Ásia, vamos lá. A Ásia é o maior continente em área e população. Vamos verificar a diversidade de povos nessa área. A Ásia também é o berço das religiões monoteístas, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo, que foram fundados na Palestina. Mas, professor, o que é monoteísta? A crença em um único Deus. Então, a Ásia é o berço das grandes religiões monoteístas, certo? E o que tem a ver a Ásia com a Europa? Bem, a Ásia, ela possuía o que nós chamamos de especiarias. Essas especiarias, elas eram muito bem aceitas na Europa e geravam lucros exorbitantes. Então, os europeus queriam ter um comércio direto com a Ásia. Então, em 1498, houve a chegada dos europeus em Calicut. Que europeus eram esses? Os portugueses e espanhóis depois. Vamos verificar a exploração de especiarias, como a pimenta, a canela, o cravo, a noz moscada e o gengibre. Então, aqui trouxemos a imagem de algumas dessas especiarias. Essas especiarias, elas geravam lucros muito altos para as pessoas que estavam ali naquele processo de comercialização. E para isso, houve um grande empenho dos povos europeus para conquistar rotas comerciais para as Índias, E aqui nós colocamos a cidade de Calicut. Então, a importância de Calicut é justamente por ela ser um centro comercial, era um centro de rotas comerciais, era um centro em que havia muitas rotas marítimas. Então, quem chegasse a Calicut teria acesso justamente a essas especiarias. Mesmo o processo das grandes navegações ser um negócio muito vamos dizer assim, dispendioso e também muito perigoso, valia a pena correr o risco nessas aventuras para que pudessem ali obter justamente as especiarias e conseguir estabelecer um comércio direto entre as Índias e os países ibéricos. Nesse caso aqui eu vou citar Portugal e Espanha, ok? Nesse contexto também vamos observar o modo de produção asiático. Olhem só. Esse modo de produção asiático, nós temos a centralização política, a base econômica que vai ser a agricultura, a mão de obra que é a servidão coletiva e como exemplos desse modo de produção, nós temos o Egito Antigo, a Babilônia, a Índia, a China, astecas e incas. Então observem que nós temos aí regiões, tanto da Ásia quanto da África e também da América. Mas, professora, a senhora falou aí modos de produção asiático. O nome dado a esse sistema de economia é modo de produção asiático. Mas se o modo de produção tem 3 características, que é a centralização do poder, a agricultura como base econômica e a servidão, logo, nós temos aí a caracterização justamente de quê? Do modo de produção asiático. E esse tipo de economia foi utilizado em diferentes áreas do mundo, certo? E qual era o objetivo? Ter alimentos para a manutenção de toda a população. E para isso era necessário ter a construção de um Estado, a construção de um poder para que ele pudesse organizar essa produção e poder também haver ali a distribuição desses alimentos de uma forma mais equilibrada em todas as pessoas que estavam ali dentro daquele jugo, daquele poder, certo? Então, queridos, esta foi a nossa aula. Espero que tenham entendido e até a próxima!